Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11. Oh, glória a Deus! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Glorifico a Deus pela vida dos nossos companheiros que estão aqui, lá do interior do estado, pastor Isalino, nosso companheiro lá de Osório, pastor Dorival, que bom lhe ver, também nosso companheiro lá de Santa Cruz, os demais irmãos que estão nos visitando, pastores da região aqui, Deus abençoe. Como é bom ver os irmãos aqui, é tão bom isso. Neemias capítulo 2, verso 11. Antes de ler esse versículo, eu vou pedir que todos repitam o que eu vou dizer aqui, por favor. Vamos dizer assim: o que fazer no meio da crise, quando tudo parece difícil? Vamos ler então Neemias capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos
e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Oh, glórias a Deus. Capítulo 4 e versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Versículo 8 melhor. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Glória a Deus. Versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem
mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Glórias a Jesus. Meus amados, a palavra de Deus aqui está nos dando alguns passos de como realizarmos a obra de Deus e como termos vitória em nossas vidas pessoais, na vida familiar, na vida estudantil, na vida laboral, na vida empresarial, em qualquer área de nossa vida. A palavra de Deus, então, aqui nos traz em detalhes os passos que nós devemos dar e também a palavra de Deus nos traz em detalhes os passos que o inimigo procura dar. O apóstolo, ele nos diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Há diversos servos de Deus que gostam de dizer que a maior arma que o diabo tem é a ignorância. Quando nós ignoramos os seus ardis, quando ignoramos a sua maneira de agir, quando às vezes ignoramos até mesmo a sua existência ou a sua presença, nós então somos presas fáceis para sermos atingidos pelas suas setas, pelos seus dardos inflamados e acabarmos caindo nas suas ciladas e armadilhas. Mas aqui a palavra de Deus então nos traz um roteiro para a vitória. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos mostra que é importante nós reconhecermos a situação em que estamos e averiguar o que está acontecendo. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que havia muitas pessoas ali em Jerusalém, mas as pessoas estavam em Jerusalém e alguns, quem sabe, se acomodaram com aquela situação de destruição, de ruínas. Outros, quem sabe, ainda que gostariam de viver em uma situação diferente, se sentiam impotentes em realizar qualquer coisa. Nós sabemos, nós estudamos isso na terça-feira passada, que a primeira reação que as pessoas têm diante da aflição, diante da luta, é justamente esta, uma aflição, uma posição, melhor, de passividade. Então, parece que o ataque do inimigo, parece que a calamidade, parece que a aflição faz com que a maior parte das pessoas derrubem as mãos. Derrube as mãos e pensem em desistir. Alguns pensam que Deus não está com eles, outros pensam que eles não estão com Deus, outros pensam que acabou o seu tempo. Quantas vezes obreiros pensam, acabou meu tempo neste lugar, acabou meu tempo neste departamento, porque vem uma situação adversa. Outros simplesmente, naquilo que se chama de solução avestruz, procuram enfiar a cabeça num buraco e fazer de conta que o problema não existe, fazer de conta que o mal não existe e deixar a coisa correr. E pensam, deixa como estar para ver como fica. Mas a palavra de Deus aqui mostra-nos a postura de um vencedor, a postura de um homem de Deus. Então diz-nos a palavra de Deus que Neemias, diz, ele mesmo relata,
que ele chega em Jerusalém e ali fica durante 3 dias. Tal qual Paulo fez quando chegou em Atenas e fez um reconhecimento do terreno, qual o próprio Senhor Jesus fazia também no tempo em que esteve aqui na terra, palmilhando a terra. Ele fazia um reconhecimento do terreno, procurava entender a situação que estava acontecendo. Não enfiava a cabeça no buraco, não ficava atordoado, mas escute bem que é importante. Você lembra que na terça-feira passada nós falamos sobre o que Jesus explicou aos seus discípulos? Jesus disse, olha, vocês não podem ficar aí dormindo, mas também não pode sair correndo, pegando a espada e cortando a orelha de Malco. Nós vemos os dois extremos, o extremo da aflição, da crise, nos fazendo ficar atordoados e não fazermos nada, e ficarmos ali desanimados, e achando que o mundo acabou, e achando que o projeto de Deus acabou, e achando que aquilo que Deus havia falado lá atrás não era bem assim. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus disse que se um homem, se vós que sois homens maus, se o filho pede um pão, o pai dá o pão, se o filho pede peixe, o pai dá um peixe, e se o filho pede um ovo, o pai lhe dá um ovo, e não uma pedra, não uma víbora, não um escorpião, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo? Então, muitas vezes, irmãos, nós oramos, nós clamamos, e vem o Espírito Santo de Deus e nos fala, e nos dá promessas, e o Espírito Santo faz acontecer coisas em nossa vida, chancelando aquilo que Ele falou, mostrando aquilo que Ele falou, mas vem a batalha. Não esqueçam, irmãos, não esqueçam que Israel, por exemplo, Deus lhes havia prometido a conquista da terra de Canaã, mas nenhum palmo daquela terra foi conquistado sem batalha. Houve guerra, houve batalha, houve luta, e Jesus, como já citamos Jesus diz, e neste mundo nós teríamos aflições. Ele nunca negou isto. Ele disse que os cristãos seriam odiados neste mundo, que se levantariam contra nós, que haveria ataques contra a igreja. Então veja, sempre vai haver batalha, sempre vai haver a oposição. E escute uma coisa, Jesus inclusive falou, ai de vós, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Meus irmãos, quando a coisa está muito na calmaria, aí que nós temos que nos preocupar, porque Satanás não está preocupado conosco. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esses dias um irmão falou uma coisa para mim, ele disse assim para mim, pastor Humberto, sabe, eu estava meditando, e não é o diabo que nos inferniza, é nós que infernizamos o diabo, porque ele está aqui no reinado dele, no principado dele. Jesus diz que ele é o príncipe do mundo, é nós que somos intrusos, é nós que estamos aqui para incomodar Satanás, é nós que estamos aqui para arrebatar das garras dele as almas que ele pensa que pertencem a ele, mas foram compradas pelo sangue maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É nós que estamos em território inimigo. Entendamos isto. Nós estamos como paraquedistas que são lançados atrás da linha do inimigo. E um paraquedista que é lançado atrás da linha do inimigo, ele sabe que está num território que pode levar tiro a qualquer momento. Ele está ali para a guerra, ele está ali para a batalha, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz então que chega Neemias ali e fica 3 dias, e ele fica contemplando aquela situação, mas ele não se conforma. Ele não se conforma, mas também não sai puxando a espada para cortar a orelha de Malco.
Diz a palavra de Deus que primeiro ele fica 3 dias, ali quem sabe clamando a Deus, fica 3 dias em silêncio, mas vigiando. Aleluia. Jesus disse orai, ou vigiai e orai. A palavra vigiar, nós já vimos a palavra gregórios, que significa estar atento para ver o que tem que fazer. E Jesus diz então que nós temos que estar atentos, não acomodados, não atordoados, não aplastados, mas em pé, atentos para o movimento que vai acontecer, atentos para o movimento de Deus e para o movimento de Satanás, atentos para onde a arca vai se mover, para onde a coluna de fogo vai se mover, ou a coluna de nuvem vai se mover. Nós temos que estar atentos e não desanimados. Glória a Deus. Diga assim comigo: eu não posso estar desanimado. Eu não posso estar desanimado. Na pior situação, Deus está comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E nós temos que entender o que Deus quer para nós. E a primeira coisa que Deus quer é nos levar a estar diante dEle, na presença dEle. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Na presença dEle. É ali que nós encontramos solução. Se às vezes não encontramos força, nos juntamos a outro irmão, a outra irmã, a outro companheiro. Não para murmurar. Aí está a derrota do crente, quando se reúne para murmurar, para reclamar, para dizer que os outros têm que fazer alguma coisa. Aleluia! Mas ali estava Neemias, 3 dias. Interessante, 3 dias. 3 dias Jesus esteve morto. Os 3 dias de Jonas. Os 3 dias que Paulo esteve ali na presença de Deus, até que Ananias foi e orou por ele. E ele foi cheio do Espírito de Deus. Ali esteve ele durante 3 dias. Aplastado, desanimado, não. A Bíblia não dá o detalhe, mas seguramente ele estava na presença de Deus. E depois de 3 dias, ele se levanta à noite. À noite. Olha os detalhes disso tudo. À noite. Com pouquinha gente. Irmãos, sabe que muitas vezes quando estamos em aflições, a nossa tendência é falar para todo mundo. Ora por mim, tem até uma brincadeira que diz que o crente vira o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Essa é a tendência natural. Mas falar para muita gente vai só complicar mais a história. Às vezes tem um casal que está com um problema ali na família, está uma calamidade, uma crise. Aí a esposa sai falando para todas as irmãs da igreja: irmã, ora pelo meu marido. Se atacou das bichas o homem. Há uma luta. Aí ela fala, depois Deus a vitória, irmãos, e aí todo mundo está sabendo. Aí entra o irmão, olha o irmão das bichas, está lá. Porque a mulher dizia, se atacou das bichas. Misericórdia, né? Estou falando uma expressão mais antiga, né, irmão? Para quem... Não um malicinho, por favor, né? Antigamente, bichas eram os vermes, né? Vermes do intestino, né? Atacou das bichas. Bem, aí depois resolve o problema. E fazer o quê? Em vez de ela resolver o problema, ela complicou mais o problema. Então a palavra de Deus mostra aqui que ele pega poucas pessoas. Você vai olhar na Bíblia, irmãos,
Veja, Jesus tinha 70 comissionados, mas ele tinha 12. Mas dos 12, ele tinha 3. Diz a palavra de Deus que quando Jesus cruza o Cedron e vai em direção ao Monte das Oliveiras e chega lá no Getsêmani, ele estava com os 12, mas ele não fica com os 12 e vai entrar lá para a batalha. Não, ele leva 3. Só Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá para trás. E com eles outros, entre os quais Marcos, por exemplo, que não eram dos 12, mas a palavra de Deus nos mostra que ele estava lá também. E quem sabe outros. Mas Jesus, ele vai, só ele e mais 3. E mesmo com esses 3 que Jesus leva, ainda ele encontra algum problema. Os rapazes lá se tocaram a dormir. Agora imagine, irmão. Imagine você sai falando para todo mundo da tua crise, do teu problema. Não vai te adiantar nada. A sensação que dá na pessoa é, eu vou contar para todo mundo, a pessoa vai me ajudar, que vai ajudar coisa nenhuma. Para ajudar alguém tem que ter estrutura. Infelizmente, grande parte das pessoas mal estão com estrutura para resistir à sua própria luta. Eles não vão te ajudar em nada. Oh, aleluia! É sempre alguém, é sempre alguns que Deus vai falar contigo, vai mostrar no teu coração. Pessoas que realmente oram, pessoas que estão com estrutura. Pessoas que sabem ouvir, pessoas que ouvirão e não falarão para ninguém, pessoas que ouvirão e realmente te ajudarão em oração, pessoas que dirão para você, não, nós vamos orar, esta história, vamos orar, e não ora coisa, não, pessoa que diz assim, eu vou orar agora, aleluia, glória a Deus, meus irmãos, quem diz assim, eu vou orar, não vai orar, ele vai esquecer, e se não esquece, com as lutas dele lá, ele mal pode orar por ele mesmo. Mas você tem que procurar alguém que diga assim, vamos orar agora. Eu vou orar agora. É agora, neste momento. Eu vou te ajudar. E são poucos. Escute uma coisa, irmão, muitas vezes é melhor você se jogar na presença de Deus e vir na igreja. Eu conheço pessoas que vêm na igreja, eu me lembro da minha mãe, ali está a irmã Maria, o pai passava sempre a semana fora, saía domingo ou segunda de manhã e voltava só na sexta-feira para casa, sexta-feira à noite. Já na madrugada de sábado, muitas vezes, ela ficava sozinha lá em casa, com os 4 filhos. Eu me lembro que nos momentos de luta, a mãe pegava os 4 e ia para a igreja. E parece que eu vejo a mãe, ficava lá num cantinho da igreja, clamando a Deus, fazia campanhas lá na igreja, clamando, orando. E ali ela levava alguma coisa para entreter meus irmãos. O Enos tinha um problema, que o Enos gostava de pegar os chicletes que grudavam assim embaixo do banco, não é? Por isso que ele é inteligente. E pegava os chicletes embaixo do banco, né, e mascava, era uma batalha, mas ali estava a mãe orando, clamando, buscando a Deus, pedindo a presença de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, e ela está aqui com a vitória na sua mão, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. De que adiantaria ela falar para um montão de gente? Aleluia. Muitas vezes, irmãos, escute o que eu estou dizendo, é melhor sozinho, é melhor você e Deus, é melhor você na presença de Deus, venha para a igreja. Eu conheço crentes aqui da nossa igreja, aqui da sede, que tiveram grandes vitórias vindo à igreja. Eu conheço irmãs que vêm de madrugada, fizeram campanhas da madrugada lá no cenáculo, e Deus deu grandes e maravilhosas vitórias. Oh, aleluia! Faz mais de 10 anos que a sede está aberta 24 horas por dia. Qualquer hora do dia ou da noite que você quiser orar, você pode vir aqui e clamar a Deus, pôr o rosto no pó e dizer, Deus, os muros estão destruídos.
E ele sai com aqueles poucos homens. E ele avalia a situação. E mais uma vez eu digo, Neemias não era dessa tática do avestruz, de botar a cabeça no buraco e dizer que está tudo bem, não. Ele avaliou e viu que realmente estava tudo destruído. Tinha parte, diz a Bíblia, que ele não conseguia nem sequer passar com a montaria. Tinha que deixar a montaria ir por cima dos escombros. Uma situação terrível. Mostra-nos a Bíblia que ele sai então pela porta do vale. Portanto, ele sai em direção ao Monte das Oliveiras. Ele vai fazendo uma volta assim, da esquerda para a direita, ou quem olha para o Monte das Oliveiras, e vai até a porta do monturo. E depois da porta do monturo ele volta e vem até o vale, vem pelo ribeiro e sobe de novo. Então ele fez uma meia-lua, analisando Jerusalém da parte mais baixa, da parte que você olha as muralhas lá em cima. E ele vai avaliando, e vai passando, e vai vendo aquela situação terrível. E depois volta para casa e diz a palavra de Deus que ninguém sabia o que ele está fazendo. Oh, glória a Deus, meus irmãos, nessas horas de batalha em que Deus começa a te mover, muitas vezes até é importante que ninguém saiba o que você está fazendo, porque Deus vai te dar estratégias, Deus vai falar contigo, você não vai ser influenciado pela opinião de tanta gente. Imagine um problema familiar. Aí você fala para uma pessoa, vamos pegar o exemplo da irmã que está com problema no marido. Fala com uma pessoa e diz assim: ih, irmã, divórcio. Ih, minha irmã, olha, esse homem aí não presta. Ih, minha irmã, olha. E cada um vai dizendo uma coisa. Ah, outra tranca o pé com ele. Outra vai dizer assim: não, irmã, melhor te humilhar. Outra vai dizer: irmã, olha, faz uma campanha de oração. Outra vai dizer: irmã, esse tipo de gente não adianta oração. Eu me lembro de uma vez que o pai me contou que chegou uma irmã e contou o problema do marido. E ele disse: irmã, Deus mudar tudo, Ele vai mudar a vida dele, clama pelo fogo de Deus sobre a vida dele. E ela disse: não adianta fogo, pastor, porque eu já joguei água fervendo naquela praga e não mudou. Vai ter ideia de tudo que é lado. Mas se você for para a presença de Deus, se você buscar gente de Deus, se você clamar a Deus, foi isso que ele fez. E diz a palavra de Deus que ele chega e fala então para todos. Verso 17. Ele diz assim: vocês não se deram conta? Vocês estão aqui. Vocês não se deram conta. Veja, irmãos, veja a fé. Tem muita gente que diz assim: ah, tem que ser otimista, pensamento positivo. Não, tem que olhar as coisas assim de forma otimista. Não, a gente tem que olhar as coisas de forma realista. Realista. Se a coisa está difícil, irmão Eloy, vamos dizer, está difícil. Está difícil. E ele disse: vocês não viram a miséria que a gente está? Vocês não viram a situação miserável de Jerusalém? Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Abraão, Paulo escreve dizendo que Abraão, ele não deixou de levar em conta o fato de estar com o corpo amortecido. Ele tinha a promessa de Deus, mas ele não estava cego, ele não estava dizendo assim: não, eu sou um jovem de 18 anos, olha só, consigo até pular no pessoal. Não. Ele disse: realmente, eu sou um velho, amortecido, não tenho condições de ter filho.
palavra de Deus expressamente fala isso, mas diz, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. E aqui nós vemos que Neemias reconhece a situação. Ele estava vendo que a coisa estava difícil. Ele estava vendo que a situação não era de brincadeira. E ele olha para todos e diz, vocês estão vendo a miséria? Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Mas aqui está a diferença entre quem tem fé e quem não tem fé. Pensamento positivo, essa baboseira, pensamento positivo, tal, diga sou forte e tal. Isso não funciona. Agora a fé funciona. Aleluia, você vê a situação real. Você reconhece que tem problema. Não adianta você, por exemplo, estar com câncer no corpo aí e dizer, ai Deus do céu, fazer um exame médico, um raio-x, vai que aparece uma coisa ruim, mas e aí, deixa a coisa ruim te comer por dentro, quando a gente não tem que ter medo da situação, não tem que ter medo do exame, da realidade das coisas. Oh, glórias ao nome de Jesus. Tem que reconhecer a situação, averiguar a situação. Mas saber que por pior que seja a situação, você não está só, eu não estou só. Deus, o Pai, está comigo. Deus está contigo. Estamos na miséria. Tudo destruído, as portas queimadas. Mas aí tem um ponto e vírgula. Oh, glória a Deus. Pode colocar o 17 aí? Glória a Deus. 17. 2:17. Olha só que coisa maravilhosa esse versículo. Oh, glória a Deus. Não vai dar para eu falar sobre toda essa mensagem, porque as horas estão chegando. Mas vamos ler todo mundo lá. 1, 2, 3. Então lhes disse... Ponto e vírgula. Oh, glória a Deus. Olha a bênção que vem depois do ponto e vírgula. Todos juntos. Oh, glória a Deus. Tá ruim a coisa? Tá ruim, pastor. Tá difícil a coisa? Tá difícil. Está difícil, estou quase quebrado. Mas Deus tem solução. Vinde. Se está destruído, olha só o que ele está dizendo. Se está destruído, então é oportunidade para reedificar. Se não tinha nada, vamos construir. Mas está destruído, vamos levantar de novo. Se está destruído é porque alguém destruiu. E se alguém destruiu, nós vamos reconstruir. Essa é a posição que Deus quer na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Aleluia. Começar a achar de quem foi a culpa, que foi... a culpa foi do Joaquim, a culpa foi do fulano e Beltrano, a culpa foi do Nabucodonosor. Não interessa de quem é a culpa, não interessa quem destruiu, não vai atrás de achar um bode expiatório para o problema, não adianta nada, ele é o culpado. Eu me lembro quando eu estava no tribunal, bem lá no início, era até engraçado, que quando surgia um problema, eu levantava e perguntava para a equipe toda, perguntava, olha, isso aqui deu um problema aqui, deu um voto errado aqui, um processo errado. Tinha uma funcionária que ela pulava e ela dizia assim, não foi culpa minha. Não, o que adianta?
o problema continua. Dizer que não foi culpa tua, dizer que foi culpa do outro, adianta algum negócio? Não adianta nada. Adianta resolver o problema. Oh, aleluia! Deus te chamou para resolver o problema, não para ficar se queixando, achando culpado. Achar culpado não adianta coisa nenhuma. Você tem que levantar e dizer: se está destruído, eu vou levantar. Se está descascado, eu vou rebocar. Oh, glória a Deus! Se está ali rasgado, eu vou costurar. Eu vou resolver. Deus está conosco. Aí sim resolve. Oh, glória a Deus. Aí fica lá o Adão dizendo: Senhor, é a mulher que o Senhor me deu. A Eva, quem sabe, né? A Bíblia não fala isso. Fala do Adão. Quem sabe a Eva diria assim: o Adão me deixou sozinho, o Adão isso, o Adão... resolveria alguma coisa? Mas Deus chega e resolve. Deus disse: da semente da mulher sairá um que vai esmagar a cabeça da serpente. É isso que Deus quer. É resolver a situação. Eu já contei aqui uma vez, o Moody estava construindo, Deus me falou, um projeto aqui, vamos ter muitas escolas bíblicas dominicais. Ele tinha dezenas de escolas bíblicas num prédio, dentro daquilo que Deus havia revelado. Ele tinha dito para os outros: só Deus revelou para mim, Deus falou comigo, e o prédio incendiou. E aí? E agora? Eu não tinha falado contigo? O prédio está pegando fogo. De quem é a culpa? Não. Moody não titubeou na sua fé. Moody não saiu atrás de que era culpado. Mas o biógrafo conta que antes que os bombeiros tivessem apagado o fogo do rescaldo, desmanchou tudo, vieram só fazer o rescaldo. Antes que os bombeiros tivessem ali esfriado as cinzas, a multidão olhando, Moody tirou o chapéu e disse: meus irmãos, vou levantar uma oferta para reconstruir o edifício. Aproveitou a multidão que viu o incêndio e levantou a primeira oferta da reconstrução. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí, irmão. Seja qual for a situação que você está passando, Deus vai te dar graça para você reconstruir o que foi destruído. Restaurar o que foi arruinado. Resgatar o que foi perdido. Oh, glória a Deus. Vamos retificar, vamos. Aí veja por onde que ele começa a reedificar. Ele podia começar a reedificar pela porta do vale. Ele podia começar a reedificar pela porta do monturo, que era onde tirava toda a lixaiama lá e jogava no vale de Inom. Lá em Jerusalém tem a porta do monturo e lá embaixo assim um vale grande que também era chamado da porta do lixo. Jogava o lixo lá embaixo e lá estava sempre queimando aquele vale lá. Podia começar por lá, mas por onde ele começou? Eles começaram pela porta onde entrava o sacrifício para Deus. A porta das ovelhas. Oh, aleluia! Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e 3:1, pode colocar 3:1. 3:1, rapidinho, vamos ler todo junto, aí fica melhor. Oh, glória a Deus! Todos juntos!
Nós lemos depois, mais tarde, a gente pode ler ali, não vou ler porque o tempo já encerrou. Vou encerrar aqui é a última parte, porque as horas já chegaram. Mas vocês vão ler mais tarde, que a Bíblia diz que ele reedificou todos os muros, mas não tinha colocado as portas. Ele foi fazendo, mas aquilo que é para Deus, deixaram tudo prontinho primeiro. Ele não fez só o muro ali, foi adiante, não. Oh, glória a Deus. Reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas. Nós vamos recomeçar a reconstrução por aquilo que agrada a Deus. Oh, glória a Deus. Nós vamos recomeçar a reconstrução, acertando a porta das ovelhas, acertando o sacrifício a Deus, acertando as ofertas, acertando os dízimos, acertando a vida de santidade, meu relacionamento com Deus. Naquele tempo levava as ovelhas para o sacrifício. A porta das ovelhas, até hoje, quando você for em Jerusalém, vai ver lá, está a porta das ovelhas. Ela entrava bem, dava para os fundos do templo. As escadas do templo ficavam à direita da porta do monturo, aí fazia a volta pela muralha e lá adiante, do fundo do templo, ali tinha a porta das ovelhas, por ali entravam as ovelhas. As ovelhas que entravam ali é para serem sacrificadas. Então lá no Antigo Testamento as ovelhas entravam e não saíam. Por isso que agora Jesus, quando no Novo Testamento ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar, ele vai entrar e não vai morrer, não. Eu que vou morrer, é a porta que vai morrer. A ovelha que entrar por mim vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem. Mas lá não. Naquele tempo ainda era o tempo do sacrifício. Vamos acertar as coisas com Deus. A crise começa a ser resolvida por aí. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não é puxando a espada, não é cortando a orelha do malco. A solução da crise começa em ajeitar a porta das ovelhas, a porta do sacrifício. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, que é o vosso culto racional. Você vai resolver essa crise. Teu lar vai ser uma bênção. Tua vida financeira vai ser maravilhosa. Deus vai te dar realizações no campo profissional. A tua chamada não terminou. Você olha e pensa, é só escombro. A minha família, isso é só escombro. A minha vida é só ruína. Ah, não, mas esta noite receba a visão de Neemias. Receba a visão de Deus. Você vai dizer, nós vamos retificar. Vamos retificar a minha vida profissional, vida familiar, vida estudantil, vida ministerial, vida espiritual. Mas começa pela porta das ovelhas. A porta que conduz o sacrifício a Deus. Vamos ficar em pé neste momento. Quantos estão passando por um momento como Neemias estava passando? E você quer graça de Deus
para reedificar aquilo que foi destruído, para restaurar aquilo que foi arruinado, para resgatar aquilo que foi perdido. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Venha rápido que Deus tem grande vitória para ti hoje. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Urai gamasha ramanda. Aleluia, aleluia. Oh, que doce presença de Deus. É noite de restauração. Noite de recomeço. Noite de recomeço. Oh, glória a Deus. Último dia de maio de 2022. Aleluia, assim diz o Senhor. É como se essa virada de maio para junho fosse uma marca, vai ser uma marca na tua vida. Kromei haike reisharte klomei darashai. Arasharamagasharai astaramai. Urabashuramagai. Arabasharamastarhanamahai. Aleluia, aleluia, não aceite as setas do inimigo que te desanimam, que te fazem olhar para as ruínas e se acomodar com as portas queimadas, com os muros derribados. Não, 1000 vezes não, Deus vai te dar vitória. Ai, ai, bresto que pacherandara lagarahai. O rebachore caparabarachai. A igreja glorificando a Deus. Irmãos, vamos reagir. Irmão, reaja. Reaja, estamos com frio, eu sei. Mas reaja, reaja ao frio. Oh, glória a Deus, reaja ao frio. Reaja à mornidão espiritual. Reaja à lassidão. Oh, aleluia, a flacidez dos músculos espirituais. Reaja. Deus está te chamando para tomar uma posição. Aramagabacharabagabaracharabahai. Eu convido o pastor Dorival. O senhor pode passar e orar, por favor, pastor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Urabagarabasharabagandarabagaya. Raiga barra ragalarachai. Aleluia, 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 aleluia. Uramandagaramashoramandarabagaya. Aleluia. Rabarachor recavara. Espírito de Deus, Espírito.
Ergini mi ora bagala bashara bagandara bashara bagai. Alamai dio manai chui de candala basuria mandagara bashara bagandara bagai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, vem sobre esta congregação, sobre aqueles que estão de joelhos dobrados nesta noite. Nós ouvimos a tua palavra, o teu Espírito começa a comover-nos, a quebrantar-nos para um tempo de restauração, para um tempo de reedificação, reconstrução. É tempo, Senhor, de entrarmos naquilo que foi destruído, entrarmos no meio, Senhor, daquilo que foi reduzido a montura, tomarmos, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, com ousadia, com coragem, e começarmos esta boa obra, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério, no nosso bairro, na nossa cidade. Deus, se aqui nos trouxestes, é porque tens propósito com as nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito, agora, pelo poder da palavra e do Espírito, que uma ação de Deus sobrenatural nesta casa de oração, que o impacto da presença de Deus se sinta na tua vida. Comece agora a ser livre, seja livre. Comece a adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nem tudo está perdido. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: ainda dá tempo de reedificar, ainda dá tempo de reconstruir. Oh, não olhe para a oposição, não olhe para aqueles que querem desencorajar-te, não olhe para aqueles que querem desanimar-te. Esta é uma noite para que te levantes e entre em ação nesta peleja. Deus conta contigo. A tua família ainda tem solução. A tua família ainda tem solução. O teu casamento ainda tem solução. A tua história não acabou. Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada. Oh, esta palavra receba, não saia daqui sem te reconciliar-te com o teu Deus, sem reencontrar a casa do Pai, sem receber de volta o perdão, o abraço. Deus nesta noite te convida. Ainda é o dia de restauração, de salvação. Ainda há esperança. Nem tudo está perdido. O diabo roubou aparentemente tudo, mas não. Não é verdade, te diz o Senhor nesta noite. Com o mínimo do mínimo das tuas forças chegaste a esta casa de oração. Só Deus e você sabem como chegaram aqui. Mas esta é uma noite de reconciliação. É uma noite de renovo. É uma noite de reencontro. O Pai te abraça nesta noite. Aleluia.
Deus está falando contigo. O Espírito de Deus está falando com você. Com a tua família, com a tua vida. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus hoje, que ouviu a voz de Deus e quer dizer sim para Deus? Levante a sua mão. Você que quer se reconciliar com o Senhor. Você que estava afastado do caminho do Senhor. E hoje quer reconciliar-se com Deus. Onde está você? Levante a sua mão, por favor. Onde está você que quer se reconciliar? Aleluia. Alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Que não aceitou ainda? Alguém que quer se reconciliar com Jesus? Que crê que hoje Ele vai restaurar a tua vida espiritual? Se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou você que quer se reconciliar, quer ouvir o chamado do Senhor, levante a sua mão, por favor. Nós queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer Jesus como Salvador ou quer se reconciliar? Levante a sua mão. É a grande oportunidade de Deus para a tua vida hoje. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando então este culto. Não perca a oportunidade de Deus. Nós vamos, neste momento então, abençoar uns aos outros, dizendo: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Um bom mês de junho.